Bom dia, pessoal. Boa tarde. Bom dia para quem estiver assistindo agora pela manhã, ou boa tarde para quem estiver assistindo pela tarde, ou boa noite para quem assistir à noite. Então, hoje a gente vai continuar esse vídeo aqui. A gente vai continuar falando sobre representações cartográficas, escalas e projeções. Na aula anterior, nós encerramos o assunto na aula, não, no vídeo anterior, né? Porque aqui é a continuidade das aulas, né? Como os vídeos que a gente está colocando são curtos, então um continua o outro, mas não equivale a uma aula completa, né? Mas aí vocês vão assistindo, certo? Uma média de dois videoaulas por aula, ou a cada duas aulas, certo? Então, nós vamos continuar o assunto sobre representações cartográficas, escalas e projeções. Na aula anterior, nós falamos sobre escala e representação cartográfica. Vimos lá quais tipos de escalas utilizam para cada tipo de representação cartográfica: mapa, carta e planta. Vocês viram que para cada uma das representações existe um tipo de escala utilizado, né? Por exemplo, para plantas são as escalas grandes, porque são visões aproximadas do espaço geográfico. A planta é aquela que tem a visão mais aproximada do espaço geográfico, inclusive por possuir essa visão aproximada, apresenta detalhes do espaço geográfico. Por exemplo, planta de uma casa, de uma praça, né? E 3 quarteirões de uma rua, etc. Tem também a carta, né, que pode ser de uma cidade inteira, de uma zona urbana, de um município. A carta ela já apresenta, já é uma escala cartográfica, aliás, uma escala média, né? É uma visão aproximada, mas menos aproximada do que a planta. Então a escala que se utiliza é uma escala média. E dá para ver alguns detalhes do espaço geográfico. Por exemplo, se a planta for de uma cidade, dá para você ver os quarteirões, detalhes da distribuição dos bairros. Dá para ver alguns detalhes do espaço representado. Já no mapa, o mapa já representa já é uma visão mais distanciada. Um mapa de um município, um mapa de um estado, um mapa de um país, mapa de um continente, mapa do mundo, né? Então já é uma visão mais distanciada que não vai apresentar tantos detalhes do espaço geográfico, tá? Então a escala usada em um mapa é a escala pequena. Repetindo aí, ó, planta, escala grande, carta, escala média, e mapas, que são representações mais com visão mais distanciada, escala pequena. Tá ok? Pois vamos continuar hoje a aula falando sobre projeções cartográficas. O que é projeção? O que é projeções cartográficas? Né? Projeção vem de projetar, né? Então a projeção cartográfica é muito falada na geografia da primeira série do ensino médio. São as formas de se representar a superfície terrestre, que tem todo mundo sabe que é um formato, que tem um formato arredondado, em uma área plana, que no caso seria o mapa, né? Uma folha de papel, uma superfície plana. Representar a Terra, que é redonda, em uma superfície plana, que é uma folha de papel. Será que é fácil? Eu acho que não é tão fácil. Olha aqui, ó, o conceito aí que vocês estão vendo aí no slide. Vou aqui aproximar mais. Ó, projeções cartográficas são representações da superfície esférica da Terra. Olha como é o formato da Terra, esférico, né? Arredondado, em um plano, que no caso seria uma folha de papel, possibilitando a construção de um mapa. O mapa mundi é um exemplo. O mapa mundi, que apresenta todos os continentes e todos os oceanos, todas as terras emersas,
e também os oceanos ao mesmo tempo, né? É um exemplo de uma superfície plana, né? É a Terra que é redonda representada em um plano. Será, gente, que é possível fazer isso sem que haja nenhum pequeno erro, na opinião de vocês? Por exemplo, é possível você descascar uma laranja que tem um formato semelhante ao da Terra e juntar todas as partes da casca sem que haja nenhum espaçozinho entre um fragmento e outro, juntar tudo em uma superfície plana, como por exemplo uma mesa? Será se não vai haver um espaço entre um fragmento e outro não? Vocês já pararam para pensar? Se não pensaram, pense aí. Então, as projeções cartográficas, os mapas mundos, é como se fizesse isso aí. Só que quando a gente olha o mapa mundo, ninguém vê um espaço entre um fragmento e outro, né? Um mapa corresponde à representação aproximada da superfície terrestre em um plano, utilizando as coordenadas geográficas. Vamos ver aqui no próximo slide se vai ter algum esclarecimento a respeito disso, que fica a pergunta, né? Eu quero que vocês reflitam agora, né? Será se é possível nós representarmos a Terra, que é redonda, os continentes, os oceanos, que tem um formato arredondado, em uma superfície plana, que seria um mapa, em um plano, que seria um mapa, uma folha de papel, uma mesa, etc. Fica aí o questionamento, né? Então aqui no próximo slide responde para a gente. As projeções por representar uma superfície esférica, que é a mesma coisa de arredondado, apresentam deformações. Ou seja, o que é deformação? É a mesma coisa de erros, né? Vai apresentar erros. Então, por quê? Porque não é possível você representar uma superfície esférica em um plano sem que haja um pequeno erro, né? Você não consegue juntar as partes. Ou apresenta deformações, sendo assim, nenhuma projeção cartográfica representa fielmente essa superfície, pois nunca estará livre de distorções. Todas as formas de representação da superfície terrestre em um plano vão apresentar deformações ou distorções, que são a mesma coisa de erros. Então eu estou falando de projeções, formas de projetar a Terra, que é esférica, em uma superfície plana, ou seja, pegar a Terra, que é esférica, e desenhá-la em uma superfície plana. Por exemplo, uma folha de papel. Eu estou falando sobre isso, gente. Por isso que não tem como não haver erros, né? E a distorções é a mesma coisa. Quando eu falo projeções, quer dizer que foram feitas várias formas, né? Algumas formas variadas de representar a Terra em um plano. Ou seja, mais de uma pessoa, mais de um estudioso, de um cartógrafo, tentou representar a Terra. Talvez até pessoas tentaram representar a Terra em um plano de formas variadas, de maneiras variadas, cada um usando uma estratégia. Mas todas as formas de projetar, elas apresentaram erros, porque a Terra ela é esférica, a superfície da Terra é arredondada. Você não vai conseguir representar uma superfície que é arredondada em um plano sem que haja erros ou distorções. Olha aí, ó, o exemplo está aqui, ó. Como funcionaria na prática você representar uma superfície que é arredondada em um plano. Olha aí, ó, comparando a Terra com uma laranja. Você desenha a Terra aí, ó, os continentes, os oceanos, na laranja, ó, como se a laranja aí fosse a Terra. Quando você tira a casca da laranja, ela fica desse jeito aí. Aí você tenta montar a casca em uma mesa que é plana, ou seja, juntar a casca em um plano. Vai conseguir? Não vai ficar esse espaço aí entre um e outro. Que diz o seguinte, ó, como funciona na prática uma projeção da Terra. Para representar a superfície curva sobre um plano, teríamos que dividi-la
em partes, como fazemos ao descascar uma laranja. Então não tinha como não haver esse espaço entre um e outro, né? Vamos passar aqui, gente. Então vamos às projeções. Quais foram as projeções que foram desenvolvidas ao longo da história? Então foram várias formas de projetar, só que aqui nós falaremos especificamente de 4 tipos de projeções, que são as projeções conforme, desse primeiro mapa que vocês estão vendo aí. Tem as projeções também as projeções equivalentes, que seria o segundo mapa que vocês estão vendo aí. Temos as projeções equidistantes, que eu não coloquei a imagem aí, mas mais na frente eu vou mostrar. E tem a projeção afilática, que é essa última aí que vocês estão vendo, ó. Pode observar aí que o formato aí dos continentes, eles aparecem diferentes aí, ó, nas 3 formas de projetar, porque cada um dos cartógrafos que desenvolveram essas projeções aí, eles usaram uma estratégia diferente. Então, resumindo aí, de novo, vou falar para vocês os nomes. Anotem no caderno, se vocês tiverem os cadernos, quais são os tipos de projeções que nós iremos comentar aqui, ó. Projeção equivalente, projeções equidistantes, projeções afiláticas e temos ainda as projeções conformes. Sendo que nessa imagem que vocês estão vendo, tem a primeira é conforme, a segunda é equivalente e a terceira é um exemplo de projeção afilática. Faltou mostrar aí a equidistante, mas a gente vai já mostrá-la. Tá ok, gente? Então vamos fazer o seguinte, como a internet às vezes não colabora, eu vou fechar esse primeiro vídeo agora e no próximo vídeo a gente continua com a aula. Então até daqui a pouco, tá ok?